Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? É com imensa alegria que eu quero convidar cada um de vocês para juntos adorarmos o Senhor nessa data tão importante, tão singular na vida da nossa querida Igreja Batista Betel. Hoje, pela graça do Senhor, nós estamos comemorando os 57 anos de existência dessa igreja. Foi na data de 7 de setembro de 1964 que essa igreja foi fundada, e hoje nós rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória por tudo aquilo que Ele tem feito entre nós. Muito bem. Antes eu gostaria também de agradecer e dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos visitam. Já estou vendo algumas pessoas aqui, não é? Estou vendo ali o Ronaldo, o marido da nossa irmã Sheila. Seja bem-vindo, Ronaldo. Estou vendo aqui também um amigo, o Rodrigo, a Karine. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Da próxima vez, tragam o Stefano e a Bárbara. Não é isso? Muito bem, sejam bem-vindos. Estou vendo ali também a nossa irmã Gri e o Marco. Esse cheirinho gostoso, vocês estão sentindo aí no ambiente, não é? É um cheirinho né, que os irmãos aí nos abençoaram. E agora, como é que a nossa igreja está perfumada e está cheirosa? Muito bem, mas mais importante do que a presença dos nossos convidados, dos nossos visitantes, mais importante do que a minha presença, a presença de cada um de vocês, é a presença de Deus entre nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Ele é o amado das nossas almas. A Ele nós pertencemos e a Ele nós queremos adorar em espírito e em verdade nessa noite. Para tanto, eu gostaria de convidar você, assim mesmo como nós estamos, a fechar os nossos olhos e irmos ao Senhor em oração. Talvez você não tenha o costume de orar, mas saiba que Deus ouve. Deus ouve aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que é intraduzível, aquilo que as nossas palavras não dão conta de expressar. O Senhor conhece a nossa alma. Então fale com o Senhor agora, se apresente diante dEle. Nós vamos passar aqui 1h30 juntos em culto. Então, peça a Deus que possa falar com você, que possa te alcançar por meio do louvor, por meio da mensagem, que você possa percebê-lo na sua história. Sobretudo, que você também tenha a liberdade e a alegria de poder cultuá-lo. Ele está aqui entre nós. Ó Senhor dos altos céus, nosso coração se enche de imensa alegria, Senhor, porque sabemos e também percebemos a Tua suave, a Tua doce e a Sua inconfundível presença entre nós. Ó Deus, nós queremos dizer que nós Te amamos, Senhor, e que não há outro lugar que queremos estar senão diante de Ti. Nós queremos estar onde o Senhor está. Ó Deus, e muito obrigado por essa noite que o Senhor separou, pelas vidas que o Senhor trouxe a esse ambiente, para que juntos, de forma comunitária, possamos expressar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. O Senhor está no meio dos louvores do seu povo, Senhor. Ó Senhor, por isso nós te pedimos que tudo que nós fizermos aqui nessa noite seja para o louvor da sua glória. Nós existimos para o louvor da sua glória. Portanto, usa todos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso levantar de mãos, as nossas músicas, ó Deus, cada acorde, ó Deus, cada letra de música, cada texto lido, Senhor, usa tudo isso para a sua própria glória. Jesus, Tu és o centro da nossa adoração, o motivo do nosso louvor. Portanto, nós te suplicamos, ó Santo Espírito de Deus, que Tu possas levar cada mente e cada coração cativos à Tua presença. Fala conosco, edifica-nos nessa noite. Faça isso, Senhor, para a Sua própria glória. É assim que nós oramos, e oramos por causa do nome, sobre todo o nome recusável de Jesus. Amém
e amém. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria ver vocês outra vez. É muito bom. E é muito bom conhecer gente nova e também rever os amigos. Alguns, hoje pela manhã, nós recebemos aqui irmão José Olindo e irmã Jandira, que já tinha quase 2 anos que não vinham à igreja, em função de uma série de situações, doença, esse período de pandemia. Então é uma alegria. Aqui é o nosso lugar de encontro, não é? Então é muito gostoso estar aqui e é muito gostoso ver vocês. Pode ter certeza disso. O pastor fica muito feliz e todos nós que somos da liderança também. Então é muito legal mesmo. Eu queria já começar os avisos dizendo para vocês que não puderam participar do que aconteceu hoje pela manhã. Hoje pela manhã nós recebemos como membro dessa igreja aquele rapaz simpático que está lá, olha para ele lá, ó, e dá uma salva de palmas para ele, porque ele é nosso irmão, foi batizado hoje pela manhã, Gabriel. E nós estamos assim jubilosos, não só com o aniversário da igreja, mas também estamos jubilosos porque retomamos essa caminhada dos batismos, né, pastor? Não é? Com a graça de Deus, então isso nos traz muita alegria. Gabriel é um menino muito amado por todos nós. Então a gente começou as nossas comemorações em grande estilo e vamos continuar com a graça de Deus, com a graça de Deus, não é? Nós teremos uns 57 anos com muitas realizações de Deus. Aliás, uns 58, né? Nós estamos rumando aos 58, que 57 a gente já completou, né? Aqui, acho que quem é mais velho do que isso é só o pastor, o Neuber. O pastor, né? Eu não tinha nascido em 64, então, inclusive, eu lidero os jovens e eu quero, inclusive, já anunciar para os jovens que estão todos convocados. Eu estou dando troco para o pastor, tá? Porque ele fica pegando no meu pé com esse negócio de idade. Eu, um jovem desse, ele acha que eu sou da geração dele. Vejam só vocês. Mas olha só, domingo que vem, jovens todos estão convocados, a gente vai fazer um estudo muito legal sobre design divino, e a gente vai se pensar nesse meio. E a Dani, aquela simpatia de pessoa lá atrás, ó, faz um oi aí, Dani, também? Uma jovem como nós, né, pastor, vai estar ministrando para a gente. Então, domingo que vem, faça a sua inscrição, e se você tem um filho aí, uma filha na idade de 13 a 30 anos, se inscreva, manda para cá, que vai ser bênção demais, tá bem? E eu preciso avisar que nós temos poucas vagas, porque ainda estamos com algumas restrições, então é preciso ficar esperto para se inscrever. Então vamos lá, Jennifer. Jennifer está passando aí, nosso grupo de oração está reunindo segunda, quarta e sexta. Sempre tem alguém me perguntando, Eudes, a igreja não tem atividade durante a semana, não? Eu digo, tem sim. A igreja não faz culto durante a semana, não? Eu repito, faz sim. Segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, nosso culto de oração, e tem sido bênção. Então, você é nosso convidado. Por enquanto, está acontecendo online, por causa dessa situação aí do Covid. Você pode participar como? Fala com a gente, manda um WhatsApp, e a gente vai mandar para a Vilma, que é a nossa líder, e ela vai te incluir. Você vai receber lá um link do Teams e vai participar com a gente. É online, mas é ao vivo, tá certo? Bênção demais. Nossas atitudes sociais, preciso lembrar que a gente precisa continuar cuidando das pessoas. Então, você pode se envolver nesse ministério participando, tá bem? Recebendo aqueles pedidos de auxílio, se esforçando para ajudar e também trazendo para a igreja o seu alimento não perecível para que a gente possa abençoar pessoas. Nós estamos também arrecadando, como eu tenho dito sempre, informações, fotos, o que você tiver sobre a história da igreja, porque nós queremos ter um memorial ali na frente contando um pouco da nossa história. Então, tendo algo, leve, por favor, entregue a Viviane, que é a nossa líder nessa área. Olha lá, quem está de parabéns, gente? Várias pessoas, está vendo? Entre elas está
o meu filho amado Lucas, né? Aquela simpatia de pessoa lá, ó. Tá bem? Deus tem sido generoso comigo, com a Luciene. Então, lembre durante a semana de orar, de falar, de dar um oi, porque isso é animador para a gente, né? A gente precisa desse contato. Nós não podemos ficar no contato só dominical. Então, se esforce. E também, pessoal, eu preciso lembrar que nós entraremos em breve numa sessão para definirmos a nossa diretoria estatutária. E nós temos o nosso irmão Tiago, Viviane e Lucas também, que estão nos liderando nisso. Se você gostaria de participar na composição da diretoria da igreja, por favor, procure eles e se ofereça. Se você tem alguém para indicar também, indique a eles, porque nós precisaremos de compor ou de recompor essa diretoria aí por um período de mais 3 anos, tá bem? Então, se envolva, participe, tá bem? Nós vamos louvar ao nosso Deus. Hoje nós estamos com Esther e sua equipe, ou é Neuber e sua equipe? É Esther mesmo, né? E Esther também vai nos conduzir no momento de dízimo e de ofertas, e depois orará pelos aniversariantes e também pelos nossos dízimos e ofertas. Boa noite, irmãos. Essa primeira música que a gente vai cantar agora, ela é um convite, né? Um convite que a gente faz para o Espírito Santo, para ele poder entrar na nossa vida e encher a nossa vida, e que a gente vai poder declarar, né, que a gente está aqui para derramar o nosso coração para ele, para poder adorar ele. Então, se os irmãos quiserem se levantar para poder louvar a Deus conosco, fiquem à vontade. Essa próxima música agora, esse é um dos meus corinhos favoritos, que eu canto há muito tempo, né? Que todo mundo conhece.
E ele, assim que eu falei sobre ele, a minha mãe já falou assim: nossa, Esther, mas a gente vai sentir tanta saudade de abraçar, né? Porque a gente usa muito ele aqui na igreja para poder fazer a parte da comunhão que a gente abraçava todo mundo e sorria. Mas que a gente possa continuar cantando ele, mesmo sem ter que abraçar fisicamente, sorrindo só com os olhos mesmo. E cantando realmente como que é tão precioso a gente andar junto com os nossos irmãos, a gente ser um, e a gente ser um com o nosso irmão e também com Jesus, né? E aí a gente também vai ter oportunidade agora de dizimar e de ofertar. Juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário, que a vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existe. Essa música me lembra muito a igreja, né? Porque a igreja é isso, é ser um, é andar junto, é andar com Jesus. E essa próxima música agora que a gente vai cantar, ela é realmente para exaltar o nome de Deus, para poder declarar como que Ele é santo, como que Ele é poderoso, como que a gente sempre tem que estar lembrando disso, né? Então agora a gente vai cantar a canção do Apocalipse.
novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Jesus, teu nome é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigada por toda a tua misericórdia, Senhor. Muito obrigada por conceder mais um ano de vida para a nossa igreja, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem nos feito um em Cristo, Senhor.
Eu gostaria também de te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que fizeram aniversário, Senhor, por todos os dízimos e as ofertas que foram depositados aqui, Senhor, e por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, tanto aqui na nossa congregação como em todo o reino do Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Levi. Som. A paz, amada igreja. Eu quero fazer uma oração pela igreja, né? Uma oração de agradecimento, uma oração de louvor a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé um minutinho, quem puder, né? Quem não puder, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, é um momento muito precioso, Senhor, que estamos na Tua presença aqui, te agradecendo, Senhor, por esses 57 anos. Não é um dia, não são 2, mas é um tempo longo que o Teu povo tem caminhado na Tua presença. E o Senhor vem falar no meu coração, como aqueles discípulos indo para Emaús, andavam com Jesus e aos poucos foram conhecendo a Cristo, foram conhecendo quem Ele é verdadeiramente, um Cristo ressuscitado, um Cristo que estava ali presente, andando com aqueles discípulos. Senhor, eu quero Te louvar, Pai, porque eu sei que esse povo caminha perante as lutas, caminha perante as dificuldades, os obstáculos, clamores que foram aqui colocados na Tua presença nas madrugadas, choros nessa igreja, lutas, mas o Senhor estendeu a Tua mão. O Senhor é com cada um aqui, o Senhor guardou cada vida, trabalhou no coração. Muitos passaram por essa igreja, outros já estão na glória. Nós sabemos, Senhor Jesus, que não é fácil a caminhada, mas contigo, Senhor, com Cristo no barco, com o Senhor fitando os olhos nos nossos olhos, o Senhor com a mão estendida, nós queremos segurar e caminhar mais léguas, queremos andar, e eu quero pedir a Tua bênção, uma bênção especial sobre esse povo que teme ao Senhor, esse povo que pede perdão, que ora, que busca a Cristo constantemente. Ó Deus, traz essa igreja cada vez mais o dinamismo, o movimento do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa cercar, não só um edifício de pedra, mas um corpo vivo, uma igreja militante e triunfante sobre a terra. Eu quero Te louvar, Senhor, pelo Teu povo e pelo caminhar desse povo durante todo esse tempo. Louvado seja o Senhor, continua abastecendo, abençoando, protegendo o pastor e a sua família que está na frente desse trabalho. Deus, eu tenho só que Te agradecer por tudo e por todos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Vamos? Muito bem, quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 1.
Nós iniciamos há 2 semanas atrás a nossa nova série de mensagens, cujo tema é Igreja Sustentável. Nós estamos lançando mais um pilar da nossa igreja. Já falamos por 1 ano e meio sobre o nosso Ragu, que é a hospitalidade, o amor, a generosidade e a unidade. E agora nós estamos pensando um pouquinho sobre igreja sustentável. De forma muito resumida, a igreja sustentável reflete a nossa preocupação com a continuidade da igreja, não apenas na sua viabilidade no aqui e no agora. Portanto, nós temos um compromisso de compreender o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e traduzir essa mensagem para o nosso tempo. Ou seja, nós precisamos ler o nosso tempo, nós precisamos entender o mundo que nós estamos vivendo, e para isso nós precisamos nos debruçar sobre as questões fundamentais da nossa época, da nossa cultura. Portanto, não devemos ficar alienados, né? E, ao mesmo tempo, ir às Escrituras buscando de Deus a direção para o rebanho de Deus e para o mundo também. Portanto, a igreja tem essa característica de profetismo. Ela lê os tempos e vê onde isso vai dar. E nós precisamos anunciar a palavra de Deus para essa nossa época. Mas sustentabilidade também, porque nós pensamos no futuro. Nós pensamos que essa igreja precisa permanecer. Portanto, nosso desafio também traduzindo essa palavra, ensinar as futuras gerações acerca do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, nós precisamos receber a mensagem, guardar a mensagem no nosso coração, a mensagem do Evangelho, e traduzir com a máxima densidade e responsabilidade e fidelidade possível essa mensagem às futuras gerações. Então, nós começamos a falar sobre igreja sustentável. Na semana passada, nós nos demoramos muito para trazer o contexto da nossa época, da nossa cultura. Nós temos aí no slide, não sei se vocês estão conseguindo... Está dando para ler direitinho? Ok. Nós temos aí um resumo daquilo que nós falamos na semana passada sobre a nossa cultura. Portanto, precisamos traduzir a palavra de Deus para essa cultura. E que cultura é essa, não é? De forma resumida, nós vimos na semana passada que a mentira que está sendo fortemente engendrada ou gerada, né, ou produzida em nossa cultura é a crença que a felicidade é uma busca fortemente centrada no eu. Nós vimos na semana passada que o homem do nosso tempo possui uma cultura de introvertimento. O homem é introvertido, ou seja, é voltado para dentro de si. E o universo dele passa pelas suas experiências mais epidérmicas, a flor da pele, não é? Nós vivemos uma geração onde o homem busca a felicidade. De que forma? Buscando a sua satisfação pessoal, não é? Então, essa cultura coloca o homem no centro das suas realizações e como fonte primária da felicidade. E aí nós temos aí, entre aspas, o nascemos para ser agradados. Nós vimos, né, que um antropólogo chamado Philip Rieff, ele vai dizer que estamos vendo emergir nos nossos dias aquilo que ele chamou de homem psicológico. O que é o homem psicológico? Por conta do Freud e essa turma toda que nós vimos, né? Esse homem psicológico, ele não está mais preocupado em ser leal, em viver para algo para além dele, mas ele está preocupado em ser agradado. É a cultura do bem-estar, é a cultura do prazer, do aqui e do agora. Então, essa mentira está muito forte na nossa cultura hoje, não é? O universo está abarrotado desses slogans. Você liga a televisão, o rádio, parece que é como um gás tóxico, as pessoas querendo nos fazer convencer que nós merecemos ser felizes, nós nascemos para a nossa felicidade. Nós existimos para o nosso bel prazer, para realizarmos todos os nossos sonhos. Então, isso está muito forte na nossa cultura, não é? E portanto, torna-se inimigo todos aqueles que se colocam no caminho da nossa autorrealização. Ou seja, olha só que coisa interessante que vimos na semana passada, que se o nosso projeto de felicidade é centrado no eu,
tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos reprime, eu lembrei inevitavelmente da música do Menudo, toda vez eu lembro, né? É por conta do conflito de gerações. O pessoal nem sabe o que eu estou falando, né? Mas nós vimos na semana passada, você sabe, né? O auditório também é antigo, viu? Você falou que eu sou antigo, o auditório é antigo, né? Ou seja, tudo aquilo que provoca repressão em nós, para usar um termo aqui freudiano, não é? Tudo aquilo que se coloca como obstáculo do nosso prazer, da nossa autossatisfação, se torna nosso inimigo. E nós vemos então que nós temos aí uma grave crise de autoridade hoje na nossa cultura, onde a autoridade é vista com suspeita. Então nós temos a figura do pai, a figura da escola, a figura do pastor, a figura da igreja e outros papéis de autoridade que estão sendo colocados em xeque hoje. Porque o que essa turma Estraga Prazer faz? Ela quer nos atrapalhar. Então são nossos inimigos. Porque o problema não está nos nossos desejos desenfreados. O problema está na civilização que tenta frear esses desejos. Então o que essa cultura quer fazer? Explodir com toda a autoridade, com toda a figura repressora, não é? Para que a gente tenha a máxima liberdade possível para extravasar os nossos sentimentos. Essa patologia, eu estou chamando aqui de patologia mesmo, ou seja, essa doença emocional, não é psicológica, né? Esse mundo das sensações epidérmicas, ou seja, da sensação à flor da pele, não é? Da filosofia do se faz sentir, faz sentido. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, não é? Nós vivemos uma cultura, se isso te faz sentir, e você se sente bem, faz sentido para você, é legítimo, é verdadeiro. Então faça. A regra é essa. Faz você sentir bem? Então, se faz sentir bem, faz sentido para você. Não importa se é verdadeiro, se é falso, se é certo, se é errado, se é eterno ou se é temporal, se é efêmero. O que importa é a sua felicidade e o seu sentimento, o seu bem-estar. Se você se sente bem, se você está desfrutando do prazer, não é? Então faz sentido para você. Então não se reprima, não se limite, faça. Essa cultura das sensações que nós vivemos hoje, não é? E nós vimos, para terminar, na semana passada, nós vimos que, infelizmente, essa patologia, não é? Essa cultura também infectou a Igreja de Jesus. Nós vimos que nós não estamos isolados desse mundo, nós somos afetados por esse mundo, e como que essa cultura do prazer, do bem-estar, da satisfação, infectou os nossos relacionamentos dentro da igreja, infectou o nosso coração ao ponto da gente ir ao culto, até mesmo servir a Deus, não pensando na glória do Criador, mas pensando no nosso sentimento, no nosso prazer, nos nossos calafrios, nos nossos arrepios, né? O que importa é me sentir bem. Escolhemos igreja assim, escolhemos um pastor dessa forma, ofertamos quando nós nos sentimos bem, fazemos tudo de acordo com o nosso sentimento. E nós vimos isso, e vimos como esse estado de coisas é altamente escravizante também. Porque aqui nós temos um paradoxo, gente. Porque ao mesmo tempo que esse homem pós-moderno ou hipermoderno, esse mundo que a gente vive hoje, ou o mundo VUCA, né, como a gente falou, o mundo Bunny, que é esse mundo efêmero, volátil, altamente ansioso, né, incompreensível e tudo mais, ao mesmo tempo que esse mundo prega a liberdade, ou seja, vai dizer que nós precisamos ser livres, nós temos o direito de ser livres, ao mesmo tempo nós vivemos uma cultura altamente escravizada. As pessoas explodem com toda a liberdade sexual e de você fazer o que você quer, mas ao mesmo tempo essa pseudo-liberdade sexual, ou dos prazeres, ou da autossatisfação, ela tem escravizado as pessoas. Ela tem prendido as pessoas, é isso que nós temos visto. Basta só citar como exemplo o alto consumo de drogas que nós temos hoje na nossa cultura, de álcool e tudo mais. Por quê? A turma não está dando conta da realidade, porque a realidade se impõe. Se tem algo que não dá para brigar contra, é com a realidade. Porque esse mundo criado por Deus, ele funciona de uma forma. E não adianta você brigar contra isso. Por mais que as pessoas digam ao contrário, esse mundo sempre vai obedecer às leis de Deus. Queira você ou não,
Sempre as leis de Deus vão prevalecer nesse mundo. E quando você está em dissintonia dessa lei, você vai sofrer por isso, você vai se escravizar. Muito bem, esse foi o resumo da nossa reflexão nesses 3 últimos encontros. E agora nós vamos estudar e entrar definitivamente na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E por que essa carta é interessante? Não é? Voltando para o nosso slide, o que nós afirmamos como cristãos? Para o cristianismo, a felicidade, nós vamos ver nessa carta de Paulo, não é um fim em si, ou seja, não é uma busca em si mesmo, né? Antes é fruto de um processo de conversão. Nós chamaremos esse processo de extroversão. Então, introversão é quando o homem olha para dentro de si, é ensimesmado, olha para o seu próprio umbigo, vive de acordo com as suas vontades e seus desejos. Mas agora, o processo de conversão é um processo de extroversão. Nós vamos ver como Paulo era essa pessoa que olhava para fora. E como ele encontrou a felicidade justamente, não dentro de si, mas fora de si, servindo a Deus para a sua própria glória e servindo ao seu próximo. Muito bem, e por que nós escolhemos a carta aos Filipenses para nos guiar nesse nosso desafio de pensarmos a felicidade à maneira de Deus? Muito bem, porque é justamente sobre isso que a carta aos Filipenses justamente sobre isso que a carta dos Filipenses trata, não é? Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque se você for grifar toda vez nessa carta é mencionada a palavra alegria, alegrai-vos, você vai ver que existem várias ocorrências, mais de 30, se não me engano. E essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no momento que ele estava preso em Roma, no seu primeiro aprisionamento em Roma, 1950 e poucos, ali, 1950 e poucos, anos 50 e poucos do primeiro século, não é? E Paulo escreveu essa carta junto com outras cartas, né? Que foi a carta aos Colossenses, a carta a Filemon e a carta aos Efésios. Esse conjunto de cartas são conhecidas como as cartas da prisão. E olha só que coisa interessante, como o Walter Martins, no prefácio aqui do comentário aos Filipenses, ele interpreta a mensagem aos Filipenses. Ele diz o seguinte, ele escreveu, abro aspas agora, Filipenses, no dizer do erudito Andrade Ferreira, que é um tradutor das Escrituras, né, inicia-se com a letra F de felicidade. Olha, ele foi criativo aqui. Realmente, humanamente falando, essa é a composição literária de um homem que conheceu, nos cantos mais profundos da sua alma, o segredo da felicidade. E este segredo não lhe foi revelado e ele não o experimentou enquanto cercado de multidões de admiradores ou no auge da fama e da riqueza, ou então munido de toda espécie de recursos humanos e dos prazeres que embalam os homens dos nossos tempos, ou talvez ainda em total ausência de problemas e lutas, segundo a famosa expressão poética, em brancas nuvens. Não! O escritor aos Filipenses descobriu o segredo da felicidade em trabalho, em prisões, em açoites, em perigos de morte, enquanto recebia quarentenas de açoites, era fustigado com varas, apedrejado, vivendo em naufrágio, em jornadas, em perigos de rios, de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo entre os falsos irmãos, em fadigas, em vigílias, em fome e sede, em jejuns, em frio, em nudez, em preocupações pelas igrejas, em lágrimas, em todo tipo de fraqueza, como um espinho na carne, ou uma solidão, em condenação, encarando até a própria morte. Ele escreveu essa linda carta no interior de uma prisão, com as mais belas expressões de alegria e de regozijo, com expressões de esperança, de paz, de amor e de confiança, e também de visões celestiais, as visões de Cristo. Aliás, tudo nele transpira Cristo. E diga-se, a propósito, o segredo da felicidade é Cristo. É Cristo.
é Cristo. Para Paulo, tudo era Cristo e Cristo era tudo. Olha só que prefácio fantástico para justificar aqui a nossa escolha de Filipenses para tratar sobre a felicidade. Note aqui um contraste gigante, meus irmãos, entre o conceito de felicidade desse mundo e o conceito aqui que o apóstolo Paulo vai nos trazer agora na carta aos Filipenses. Porque o Freud vai dizer que quanto mais você experimenta o prazer, mais você é feliz. Ou seja, que todo prazer é bom, é bem, e todo sofrimento é mal. Agora, o apóstolo Paulo tem uma outra maneira de interpretar a vida. Ele vai dizer que é possível você ser feliz em meio às dores e sofrimento também. Nós vamos ver como ele aprofunda essa temática. Eu quero convidar você, então, agora sim, a gente abrir Filipenses capítulo 1. E nós vamos ler, já começar a ler a partir do verso 1 e vamos expor o texto. Isso, muito bem, não é? Nós temos aí o primeiro verso no nosso slide. Esse subtema nosso é Forjando Servos para Habitar o Mundo de Deus. Capítulo 1, o que você quer ser quando você crescer? É uma provocação para a igreja, porque nós falamos também na semana passada que nós vivemos uma grave crise no evangelicalismo brasileiro. Os irmãos se lembram disso? E essa crise não é de ordem numérica. Nós não temos problema com números hoje. Nossas igrejas estão abarrotadas, gente. Tem gente saindo pelo ladrão nas igrejas. A nossa crise não é, portanto, numérica, é uma crise de maturidade. Nós vimos isso na semana passada. Porque as nossas igrejas, ao invés de formarem soldados para o campo de batalha, as nossas igrejas estão formando crianças para os berçários. Então, as igrejas hoje são grandes berçários. Então, a gente, em vez de formar os soldados de Jesus prontos a morrer e a sofrer por ele, os pastores estão dando água com açúcar, estão dando leitinho em pó para as crianças, farinando as crianças, engordando as crianças, ninando as crianças, atendendo aos seus desejos, troca fralda, né, dá papinha, porque nós temos crentes imaturos e mimados entre nós. Mas o propósito do Evangelho de Jesus não é formar crianças, mas é formar soldados. Nós vamos agora entrar na mente do apóstolo Paulo. Eu quero pedir aos irmãos que muito mais do que a letra aqui da palavra de Deus, vamos tentar também entender a mente do apóstolo. Irmãos, porque para ser cristão não basta apenas você decorar versículo bíblico. Não basta apenas você saber texto de cor. A gente precisa também aprender a pensar biblicamente. A pensar de acordo com a mente de Jesus, com a mente do Evangelho. E Paulo, muito mais do que as palavras, ele demonstra a sua mente cristã, mente que foi transformada pelo Evangelho que ele compreendeu tão bem quando escreveu Romanos. E aqui em Filipenses também, essa mente madura e formada do apóstolo Paulo, ela se torna explícita para nós, não é? Então veja, Paulo numa situação de encarceramento, ele estava preso, portanto, aqui em Roma, e não era uma prisão 5 estrelas, nós estamos falando aqui de um buraco, assim, uma masmorra. Talvez, nesse tempo, Paulo estava com grilhões nas pernas, às vezes ficava nos troncos, né, com perna e mão atado àquele tronco, ou seja, uma situação extremamente desconfortável, sem banheiro, ou seja, ele fazia todas as suas necessidades naquele mesmo lugar. As prisões romanas não eram prisões assim, agradáveis, não era banheiro de shopping, eram terríveis, os lugares eram terríveis. E é desse ambiente, então, extremamente hostil que Paulo escreve a carta aos Filipenses, conhecida como Carta da Alegria ou Carta da Felicidade, né? E olha como Paulo começa a sua carta aos irmãos em Filipos. Olha como ele se apresenta. Ele vai dizer Paulo e Timóteo. Timóteo é um filho na fé do apóstolo, né? Paulo e Timóteo, escravos de Jesus. Escrevemos ao todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e lhes dêem paz. Olha como Paulo se apresenta aqui, gente.
Vamos gastar um tempinho aqui pensando como Paulo se vê, como ele se apresenta. Ele se apresenta aqui como Paulo, escravo de Jesus. Olha que mente extrovertida do apóstolo Paulo. Porque em vez dele falar de si ou para dentro de si, olha como ele se enxerga. Ele se enxerga como escravo, né? Servo de Jesus de Nazaré. Olha que mundo gigante que o apóstolo Paulo habita. Ele não era prisioneiro de homens. Ele não era escravo de homens. Ele se enxergava como servo de Jesus. Escravo de Jesus. Portanto, se a gente perguntasse para Paulo, Paulo, quem é você? Qual o motivo da sua existência? Você vive para quê? Certamente ele diria, eu vivo para a glória de Cristo. Eu pertenço a Ele. A minha alma está definitivamente apegada a Jesus. Eu sou o seu escravo. Eu me lembro aqui, os irmãos devem se lembrar também, das Olimpíadas de Paris de 1924. Alguns que estavam nascidos nessa época, né? Acho que ninguém aqui estava nascido em 1924, né? Mas eu me lembro porque eu li, eu li lá, Paris 1924, aquele filme Carruagem de Fogo, nós até falamos sobre ele aqui há um tempo atrás, né? Nós temos ali um corredor chamado Eric Liddell. E o Eric Liddell, ele foi perguntado qual o motivo que o levava a competir nas Olimpíadas. Ele era um corredor. Por que você faz isso? Você faz isso porque você quer ganhar a medalha olímpica, o ouro olímpico? Você faz isso para a sua glória, para a sua projeção? Olha o que o Eric, que era um cristão devoto e fervoroso, ele respondeu, não, eu não corro para mim mesmo, eu corro para a glória de Deus. Eu corro para a glória de Deus. Se, usando essa metáfora, se perguntássemos a Paulo, Paulo, por que você corre a corrida da fé cristã? Certamente Paulo diria, eu não sou escravo de mim mesmo, eu corro para a glória de Deus. Paulo, portanto, se enxergava como escravo de Jesus. O mundo que Paulo habitava era um mundo muito maior do que esse mundo que se volta para dentro de nós. E afirmar que somos escravos de Jesus implica afirmar duas coisas importantes para nós. Primeiro, que nós não somos escravos de homens. Nós não somos reféns daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Gente, quanta energia nós gastamos nos preocupando com aquilo que as pessoas pensam de nós. Porque nós estamos escravizados nesse mundo da imagem, imagético, né? Desse mundo dos Facebooks, do Instagram, né? Das curtidas e tudo mais, dos seguidores. Nós somos tão fissurados nisso, naquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. E isso é altamente escravizante, gente. E muitas vezes nós passamos a viver uma vida completamente plastificada, artificial, porque nós queremos viver para agradar as pessoas. E agradar a esse público, ao fã-clube, né? É difícil demais, porque as pessoas são cruéis. Nós vivemos hoje numa cultura do cancelamento o tempo todo. Então, para você não perder seguidores, não perder admiradores, para que você não tenha o dissabor de alguém falar mal de você, pensar mal de você, você tem que dar nó em pingo d'água e tem que assumir uma personagem que você não é. O que Paulo está dizendo? Que ele era de tal forma livre, ao mesmo tempo que ele era escravo de Jesus, ele era de tal forma livre, por causa do seu serviço a Deus, que ele não era escravo de homens. Não importava o que as pessoas estavam pensando dele. Ele não vivia para agradar as pessoas. Ele não vivia para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, para ser o politicamente correto, porque ele estava apegado a Cristo, era escravo de Cristo, e não era leal a mais ninguém nesse sentido. E também isso implica afirmar, se ele é escravo de Cristo, significa que ele não é escravo de si mesmo também. Gente, e está aqui talvez o Senhor mais cruel e implacável que nós conhecemos, o nosso ego. Os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos caprichos. Quantas pessoas existem hoje
que são escravas dos seus instintos, que não conseguem dizer não, que não conseguem se controlar, que vivem presos aos seus prazeres. O que Paulo está dizendo é que Cristo de tal forma o libertou, que ele agora é livre, e ele não precisa mais agradar a si mesmo. Ele não precisa mais olhar na frente do espelho e achar que ele é alguém pelos seus próprios méritos. Ele não precisa se fantasiar de uma personalidade para que ele também seja iludido com aquilo que ele não é. Porque ele sabe que ele é plenamente aceito por Jesus. Irmãos, como nós já falamos, os irmãos se lembram, nós já repetimos isso várias vezes, as frases lá, a famosa frase do Tim Keller, que no frigir dos ovos, não importa aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, não importa aquilo que nós pensamos a nosso respeito, o que verdadeiramente conta é aquilo que Deus sabe de nós. O que de fato pesa na balança é o conceito que Deus tem ao nosso respeito. E o que Paulo está dizendo? Que ele estava livre dos grilhões daquilo que as pessoas estavam pensando sobre ele. Ele não precisava impressionar mais ninguém. Ou seja, ele estava crucificado com Cristo, ele vai dizer isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele também já não estava mais escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias paixões, das suas próprias cobiças. Ele era escravo de Jesus. E por ser escravo de Jesus e habitar esse mundo mais amplo, olha que salto interessante aqui que Paulo vai dar nessa trilha para a busca da felicidade. Ao mesmo tempo que ele era livre daquilo que as pessoas pensavam sobre ele, essa liberdade não o afastava das pessoas. Porque também há muitas pessoas que explodem com o seu próximo e dizem assim: não estou nem aí para que as pessoas vão pensar de mim. Tem até uma música evangélica que é assim, né? Não importa o que vão pensar de mim, né? Eu quero é Deus. E as pessoas às vezes explodem com isso e explodem com todo mundo. E aí produz ódio em todo mundo, ou então se afasta de todo mundo, ou não se preocupa com mais ninguém, não é? Eu estou livre dos conceitos que as pessoas fazem ao meu respeito, mas ao mesmo tempo eu estou em rivalidade com essas pessoas. Olha só que coisa interessante, ao mesmo tempo que Paulo era livre, ele não se prendia àquilo que as pessoas diziam sobre ele, sejam bons conceitos ou maus conceitos. Ao mesmo tempo, ele era uma pessoa completamente envolvida com o seu próximo. Porque ele era livre, agora ele podia servir, gente. Ele podia servir com essa liberdade. E olha o que ele vai falar a partir do verso de número 3. Presta atenção, nós estamos entrando na mente do apóstolo Paulo. Ele estava na prisão. E agora ele vai começar a produzir os seus argumentos, né? E olha só, ao invés dele ele falar de si, reclamar da prisão, dizendo que ele estava sendo maltratado, que ele estava sendo injustiçado, que a comida não estava chegando na hora certa, que os irmãos o haviam abandonado, que ele não sabe nem o que ele estava fazendo ali. Ou seja, em vez dele produzir uma narrativa introvertida, pensando em si mesmo, olha quando Paulo estava preso, olha qual era o alvo do seu pensamento, em que ele se focalizava. Verso 3. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês, oro com alegria, pois vocês são os meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia que Jesus voltar. Verso 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu tenho vocês no meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto na minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês.
e da saudade que eu sinto de todos, com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que vocês continuem a crescer em conhecimento e em discernimento. Quero ainda que vocês compreendam que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia de Cristo, que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Os irmãos perceberam? Perceberam aqui os argumentos de Paulo? Onde estava a mente do apóstolo? Ele não estava pensando nele, gente. Nesse tempo na prisão, de fadiga, de sofrimento, de injustiça, ele estava pensando nos irmãos. Ele estava orando pelos irmãos. Ele estava preocupado com a igreja de Jesus. Ou seja, ao mesmo tempo que ele era livre daquilo que as pessoas pensavam sobre ele, ele era escravo de Jesus e agora ele entendia que a sua vocação é para servir ao próximo. O segredo da felicidade paulino, então, não está em minha autorrealização, minha autossatisfação, mas está na minha entrega em relação ao outro, ou em função do outro, né? Olha só que coisa interessante, gente, como isso é contracultural, como isso parece uma heresia no nosso tempo, como isso parece que está em dissintonia com a voz desse mundo, que a todo tempo, em todo momento, prega da seguinte forma: olha, se essa relação não faz bem para você, se você não está se sentindo bem, se você não está sendo respeitado, se você está dessa forma, se você está sendo injustiçado, então exploda com tudo isso, rompa com tudo isso, né? Jogue tudo isso por terra, liberte-se, emancipe-se. Pare de pensar nas pessoas, sua boba, seu bobo. Ame a você mesmo, não é assim? Ame-se, porque se você não se amar e não se preocupar com você, quem irá fazer isso? Irmãos, olha, o que Paulo faz é justamente o oposto, gente. Ele não está preocupado com o que as pessoas tenham pensado sobre ele, ou se as pessoas estão se preocupando com ele, ou se as pessoas estão orando por ele, ou se vai vir algum socorro, se os irmãos estão se mobilizando para que de alguma forma ele seja confortado. Ele não está preocupado com isso, não. Ele não está preocupado se ele está sendo injustiçado, inclusive pelo próprio Deus, porque ele era um pregador do Evangelho, e isso é a forma como Deus trata os seus pregadores, não é assim? Porque a gente vive numa cultura hoje, gente, tão viciada na autossatisfação, que a gente tem ainda o descabimento de ficar decepcionado até com Deus. Às vezes a gente senta com alguns irmãos e os irmãos falam: pastor, eu estou decepcionado com Deus, porque Deus não fez as coisas da forma que eu gostaria que Ele fizesse, porque Deus não me serviu a tempo e a hora, porque Deus não foi muito bom comigo, porque eu orei para que algo acontecesse e, na verdade, aconteceu justamente o contrário. Nós vivemos uma cultura de gente tão casquinha de ovo, que não suporta as pressões, que não suporta ser desagradado, receber um não, porque está todo mundo centrado em si mesmo. Então, a esposa existe para me servir, o marido existe para o meu prazer, os filhos são um projeto de vida. Enquanto eles são bons, eles cumprem o meu projeto de vida, eu vou cuidar deles. Mas no dia que eles não estiverem mais no meu projeto de felicidade, eu vou descartá-los. Por quê? Porque nós estamos olhando para o nosso umbigo, gente. Nós estamos preocupados conosco. Nós queremos que todo mundo ore por nós.
Nós queremos que o pastor esteja 24 horas na nossa casa, dando atenção para a gente, não é assim? E o pastor sofre por conta disso, porque tem gente que é assim, o pastor não está me dando atenção. E coitado do pastor, dá nó em pingo d'água, né? Não estou defendendo aqui a minha categoria, não, mas a maioria dos pastores não tiram folga nem durante a semana, gente, trabalham de segunda a segunda. E ainda um membro mimado, muitas vezes, fica reclamando porque o pastor não atendeu a tempo e a hora o seu pedido. Ou porque não teve tempo na agenda para orar por mim, para fazer aquela visita, não é? Nós vivemos nesse mundo. Mas o apóstolo Paulo não, ele era livre. E quando nós somos livres da tirania do nosso próprio umbigo, nós temos muito tempo e muita liberdade para servir o nosso próximo. E serve de verdade. E serve com alegria. E se preocupa de verdade. Porque a gente não tem tempo para pensar em nós. A gente não fica preocupado se nós estamos sendo agradados ou não. A nossa alegria é com o bem-estar do outro. É saber se os irmãos estão felizes, estão em paz, estão bem. É saber se o marido e a esposa estão caminhando bem. É dobrar o joelho e, com tanta necessidade pessoal, conseguir orar por aquela ovelhinha. E aqui, irmãos, eu vou falar um pouco sobre a liderança da nossa igreja, porque liderar uma igreja não é fácil, e muitas vezes a gente tem que guardar o nosso sofrimento no bolso para ir acudir os irmãos. E às vezes a gente está ali conversando com os irmãos, e os irmãos expondo o sofrimento, e a gente olha para a gente mesmo e fala, eu estou em situação muito pior, eu estou sofrendo muito mais. Mas a nossa alegria e satisfação, gente, é quando a gente vê que a nossa palavra, a nossa presença, a nossa simples presença, faz tanta diferença na vida do outro. Isso nos completa. Que a nossa igreja seja assim, extrovertida como o apóstolo Paulo. Eu quero fazer um apelo a Betel nesses 57 anos, que a Betel amadureça, para que a gente pare de pensar em nós mesmos. Para que a gente pare de pensar na placa da nossa igreja. Para que a gente pare de pensar na nossa autossatisfação, autorrealização. Hoje, gente, é tempo da gente arregaçar a manga das camisas e pensar em Cristo, no seu reino, e servir ao próximo, para valer. Para valer. Vamos gastar mais tempo nos entregando pelo reino. Deus nos chama a essa maturidade. Paulo era assim, Paulo era maduro. Paulo tinha essa alegria no seu coração de dizer, primeiro vocês, tudo bem, eu tenho necessidades, eu tenho também as minhas lutas, mas agora eu quero dar a prioridade para você. Se nós temos fome, coma você primeiro. Se nós temos sede, beba você primeiro. Se temos motivo de oração, vamos orar por você primeiro. Primeiro vocês. Paulo não pensava nele. Paulo pensava no seu próximo. E aqui eu cito uma frase do Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um reformador, nós sabemos da Reforma Protestante, é claro. A Reforma Protestante aconteceu 31 de outubro de 1517, não é? Completamos recentemente 500 anos de Reforma Protestante. E Martinho Lutero traduziu e interpretou como ninguém a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele, lendo essa carta, ele fez algumas considerações. Uma delas é justamente essa: o cristão não vive em si mesmo, ou seja, voltado para o seu próprio umbigo, mas em Cristo e no próximo. O que o Lutero está dizendo é que ele aprendeu com o Evangelho que o crente não pode ser autocentrado. O servo de Jesus é chamado para viver para além de si. Viver para quem? Viver em Cristo e para o seu próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Olha aqui, que palavra dura aqui do Martinho Lutero. Ele está dizendo, ou a gente se converte e vive uma fé extrovertida, para fora de nós, ou nós não entendemos o reino de Deus, ou nós não entendemos o Evangelho de Deus.
ou a gente explode definitivamente com essa cultura do eu e do próprio umbigo, e passa agora a viver para a glória de Deus, a correr para a glória de Deus, como Eric Liddell, e a viver também para o nosso semelhante, ou a gente nem chegou perto de entender o que significa o evangelho da graça de Deus. Muito bem, irmãos. Por hoje, nós vamos parar por aqui, nosso tempo já avançou um pouquinho, nós vamos ter mais a participação do coro. E eu só queria lembrar aos irmãos, mais uma vez, de uma historinha que vai nos ajudar a ilustrar tudo isso que nós falamos aqui. Nós precisamos entender que nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. A nossa pátria está nos céus. Portanto, a gente não pode ficar espantado quando nós somos açoitados e injustiçados por esse mundo. Porque é assim que esse mundo irá nos tratar. Nós temos que entender que nós só vamos descansar, Giovana. Nós só vamos, de fato, estar bem quando nós chegarmos em casa. E eu me lembro de uma história de um casal de missionários ingleses. Eles serviram por 50 anos na África. E foi um tempo muito sofrido, muito sofrido. Eles viviam em condições insalubres ali na África. E enquanto eles faziam missões, eles enterraram 3 dos seus filhos por conta dessas doenças mesmo, de cólera, essas doenças bem básicas, né? Problema de água que não estava bem tratada e tudo mais. Então, mas serviram 50 anos com fidelidade ali na África, sem sequer voltar para a Inglaterra, ficaram lá esse tempo todo. Depois de velhinhos, jubilados, né? A junta missionária falou com eles para eles retornarem para a Inglaterra, que o tempo ministerial deles havia terminado. E eles, então, depois de 50 anos, embarcam no navio, voltando para a Inglaterra. E conta a história que o navio tinha primeira classe, segunda classe e terceira classe. Tipo um Titanic, né? E a junta missionária pagou para eles a passagem da terceira classe. 50 anos. Muito bem. E eles voltando para a Inglaterra, e quando eles começaram a chegar ali no porto, ali em Londres, né? E ao longe eles começaram a ver um tanto de balões, uma banda, uma multidão assim e tal. E ele falou para a esposa dele: uau, as pessoas todas vieram aqui nos receber, como nós estamos nos sentindo honrados, né? E aí o navio atracou no porto, e aí as pessoas foram descendo e tal do navio, e eles, terceira classe, desce por último. Aí quando eles foram descer do navio, cadê a banda, cadê o povo? A recepção não era para eles, a banda não era para eles, não tinha ninguém da igreja para recebê-los. Ninguém da junta de missões para recebê-los. Aí eles pegaram um táxi e foram para a sua velha casa. Chegaram na casa, a casa toda mal cuidada, toda empoeirada e tudo fora do lugar, aí ninguém para recebê-los. E então eles entraram na casa e o missionário ficou extremamente irado com Deus. E começou a reclamar com Deus, dizendo: Deus, como assim? Te servi por 50 anos, enterrei os meus filhos na África, e agora quando eu volto para casa, eu não sou recebido por ninguém, chego em casa tudo fora do lugar, tudo empoeirado. Deus, é dessa forma que o Senhor trata os seus filhos quando eles retornam? E o camarada entrou nesse processo de reclamação. A esposa, geralmente a parte mais sábia da relação, não é assim? Mais temperada, né? Ganhei até um ponto agora com as mulheres, mas é verdade, né? Mas que reflete um pouco mais. A Karina até gostou, até abraçou, eu vi. Então, vai voltar outras vezes. Aí a esposa foi para a cozinha e começou a descascar umas batatas.
e fazer uma sopa, alguma coisa. E ela descascando a batata, e calado, e ele irado, e reclamando. Aí ele virou para ela e falou assim: eu estou aqui falando esse tempo todo, você não fala nada? Ela falou assim: não, enquanto você está falando, eu estou orando. Eu quero orar. Aí ele disse assim: você vai orar a Deus? Vou orar a Deus. Então tá, enquanto você ora a Deus, pergunte para ele se é assim que ele trata as pessoas, os seus filhos, quando os seus filhos voltam para casa. E aí ele saiu e bateu a porta assim, bravo, e foi esfriar a cabeça e foi andar pela rua, a esposa dele fazendo o jantar. E aí, depois de algum tempo, ele voltou, entrou bravo em casa, a esposa dele no mesmo lugar, fazendo a comida, já colocando na mesa. E aí e ela em silêncio, né? E ele anda para lá e para cá, e ela não falava nada, e ele disse, chegou na cozinha e perguntou: e aí, você orou? Ela disse: sim, meu bem, eu orei. E você perguntou para Deus se é assim que ele deve tratar os seus filhos quando os seus filhos chegam em casa? Você fez essa oração? Aí ela falou: sim, meu bem, eu fiz essa oração. Fez? E ele te respondeu? Por acaso ele falou alguma coisa com você? Ela disse: sim, ele me falou. E ele disse: então, por favor, o que ele disse para você? Qual a resposta que ele te deu? Eu quero saber. Ela falou: meu bem, ele me disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Quando nós chegarmos lá, será um motivo e um momento de festa, de alegria, de prazer indizível, de graça estonteante, de satisfação. Mas nós ainda não chegamos em casa, meus irmãos. Agora não é tempo da gente pensar em nós. Agora não é tempo da gente pensar no nosso prazer. Agora não é tempo da gente pensar em ser aplaudido pelo mundo. Agora não é tempo da gente pensar em fabricar o nosso próprio nome. Agora é tempo da gente pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Se necessário for, sofrer pelo Evangelho. Porque nós ainda não chegamos em casa. Fazendo assim como o apóstolo Paulo, nós vamos começar a palmilhar o caminho da felicidade. Amém? Semana que vem a gente continua. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelos 57 anos da nossa igreja. Ó Deus, precisamos urgentemente ser forjados em nosso caráter, em nossa mente, em nosso coração, porque precisamos aprender a ser servos, Senhor. Portanto, conduza a Betel no caminho da maturidade, para que possamos Te servir, ó Deus, nesse mundo, e nos esquecermos de nós, do nosso prazer. Ó Deus, não permita que estejamos embaraçados com os prazeres desse mundo, que estejamos escravizados, ó Deus, com a nossa própria autossatisfação, que nada nesse mundo, Senhor, nos algeme, nos escravize, porque nós fomos chamados para a liberdade, somos filhos da liberdade, Senhor. Ó Deus, nos dê essa mente do apóstolo Paulo, esse coração do apóstolo Paulo, convertido não a si mesmo, convertido não aos seus próprios prazeres, mas convertidos a Ti, Senhor, para que possamos Te servir com toda a liberdade que o Senhor nos dá. Faça isso para a Sua própria glória, nos abençoe, continue nos conduzindo nesse estudo, Senhor. Nossa oração, e oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, voltem outras vezes, e no finalzinho aqui do nosso culto, aqueles que não estiveram pela manhã e não ganharam a lembrancinha aí da nossa igreja, a irmã Viviane estará ali à porta distribuindo. Uma semana abençoada a todos, meus irmãos. Deus abençoe a cada um.
coração.